Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meu filho tinha só 8 anos e, como sofria de asma, volta e meia eu precisava levá-lo ao posto de saúde para ele ser medicado. E naquele dia, tive de fazer isso tarde da noite, porque ele estava tendo outra crise. Chegamos no posto e, enquanto esperávamos pelo atendimento, ele já um pouco melhorzinho, mais calmo, puxei conversa com uma mulher que também estava com o filho para ser atendido. Os meninos, aliás, meio que regulavam idade. Só que o problema do filho dela era outro. Seu nome, Mônica. Ficamos ali conversando, eu falando do meu filho, ela falando do filho dela, até que pelas tantas eu perguntei: e o pai do teu filho está esperando vocês lá fora? Não. Meu marido, infelizmente, faleceu. Puxa, desculpa, eu não podia imaginar. Ela falou que estava tudo bem, até porque não tinha como saber, né? Aí eu perguntei o que tinha acontecido com ele. E ela falou que tinha sido um acidente de moto. Fazia quase um ano que ele tinha falecido. Vi que ela ficou assim, meio sentida, mas logo mudou de assunto. Depois quis saber da mãe do meu filho, e eu contei que era separado. Tínhamos a guarda compartilhada. Ele ficava uma semana comigo e outra semana com a mãe. A conversa fluiu e, olha, apesar de estarmos ali por conta de uma situação de emergência, o clima entre nós ficou bem bacana, gostoso. O filho dela foi atendido primeiro, mas logo chamaram a gente também. Meu filho foi medicado, ficou tudo bem. E quando estávamos saindo pela porta, eu tinha deixado o carro ali na rua. Acabei me deparando justamente com ela, Mônica, e o filho, ali na calçada. Ela estava mexendo no celular. Perguntei se estava tudo bem com o menino. Ela falou que sim. Depois disse que estava tentando chamar um carro de aplicativo, mas que não estava conseguindo. Não tinha carro ali por perto. Aí eu falei, né? Olha, nesse horário é complicado mesmo. Você mora onde? Se estiver tudo bem para você, eu posso te dar uma carona. Ela olhou para o menino, depois olhou para mim, e aí sorriu meio sem graça. Olha, se não for te atrapalhar, Cadu, acho que eu vou aceitar, porque é difícil ficar aqui com o Gabriel no sereno, né? E é tão perigoso essa hora. Ela não morava longe. De modo que em menos de 10 minutos, eu já estava encostando na frente do portão. Fomos conversando o trajeto todo. Ela comentando algumas coisas do trabalho dela, da história dela, enfim, o que ela fazia. E eu também, né? Ela perguntando e eu também dizendo mais coisas sobre, principalmente sobre as crianças. Incrível. Tínhamos acabado de nos conhecer, mas a conversa fluiu também que parecia até que tínhamos uma amizade assim de muitos anos. Ela agradeceu, falou que eu tinha sido muito gentil e, sem querer me aproveitar da situação, por conta daquela atmosfera gostosa que houve entre nós, antes dela sair do carro, eu pedi: escuta, você não quer me passar teu número? Não é por nada não, mas é que gostei tanto de te conhecer, conversar com você. Claro, eu estava pensando nisso. Trocamos telefones, nos despedimos com um beijo no rosto, e ela e o menino então se foram. Fiquei ali até os dois entrarem pelo portão. A verdade é que gostei muito de conhecer essa mulher. Simpática, um jeito assim bem sossegado de falar, sorriso bonito. Aliás, uma bela mulher. Imagine, viúva há menos de um ano, tinha perdido o marido num acidente de moto. E depois disso, volta e meia, eu mandava uma mensagem para ela. Nada demais. Aí perguntava como que ela estava, como estava o seu filho. E às vezes era ela que me mandava alguma coisa. Até que um dia combinamos um almoço.
Ela trabalhava no centro, num consultório de odontologia, e apesar de ser meio fora de mão para mim, já que eu trabalhava numa região afastada do centro, almoçamos por lá mesmo. Quando a vi de novo, desta vez os dois sem criança, não sei explicar, mas senti uma emoção diferente. Ela parecia mais sorridente, menos preocupada, até porque aquele outro dia estávamos com os nossos filhos numa situação desagradável, né? Emergência médica. Agora não. Estava tudo bem com eles. Olha, foi muito bom revê-la. Mas foi um encontro de amigos. Ou por outra, de duas pessoas que estavam se conhecendo melhor. Mas deu para sentir que o clima estava ainda muito agradável. No fim, eu a acompanhei até a entrada do prédio onde ela trabalhava e falei: adorei nosso almoço, viu? A gente podia marcar mais vezes. O que você acha? Para mim tudo bem, né? Também gostei. A gente se fala por mensagem e combina. Ela falou e a gente ficou se olhando assim. Juro, minha vontade era de me despedir com um beijo na boca. Tanto que fiquei ali, olhando para os seus olhos e para os seus lábios. Só que não tive coragem. Tive medo de avançar o sinal e parecer um aproveitador. Coisa que eu não queria, né? No fim, o beijo rolou no rosto mesmo. Mas só de sentir o contato com a sua pele já me fez sentir aquele arrepio gostoso. Olha, eu voltei para a empresa me sentindo tão bem. Era uma espécie de pressentimento de que algo estava para acontecer e que poderia mudar para sempre os rumos da minha vida. Naturalmente, isso tinha a ver com ela. Trocamos mensagens depois e olha, apesar de não ter tido coragem de beijá-la, acabei lhe escrevendo: posso te confessar uma coisa? Desde que a gente se despediu, que eu estou aqui pensando em você, em tudo que a gente conversou. Ela respondeu: puxa, que bom saber disso, porque eu também fiquei pensando em nós dois. Imagine minha felicidade quando eu li aquilo. Sabe, porque estava mais do que na cara que ela estava na mesma vibe. Perguntei quando seria o nosso próximo almoço e ela falou que podia ser quando eu quisesse. Eu imediatamente perguntei: pode ser amanhã então? Ela falou que podia ser, mas que era melhor conversarmos no dia seguinte pela manhã para ver se não tinha pintado nenhum imprevisto. Em resumo, acabou dando tudo certo e nos encontramos de novo na frente do mesmo restaurante. Quando eu cheguei, ela já estava lá esperando. Olha, meu coração disparou como o coração de um adolescente quando ficamos um diante do outro. Depois das coisas que escrevemos através de mensagem, ficou um certo constrangimento no ar, né? Mas aos poucos, fomos nos sentindo mais à vontade. Acabei deixando o medo para lá e falei que desde que a tinha conhecido, lá no posto, que sua imagem tinha ficado no meu pensamento, o que era verdade, né? E que tudo se tornou, até isso eu falei, mais forte e intenso ainda, depois do almoço do dia anterior. Ela sorriu. Olha, não vou mentir, viu, Cadu? Eu também tenho pensado muito em você. Sei lá o que está me dando. Olha, foi incrível. No fim, depois do que ela falou, eu não podia ter feito outra coisa, né? Achei que era a hora. E mesmo que tivesse um certo receio, assim, lá no fundo, resolvi que era a hora certa de beijá-la. Então a gente se beijou. Foi inevitável, né? Depois de tudo que a gente tinha conversado. Ela, como eu já esperava, não ofereceu resistência. Pelo contrário, curtimos o resto do intervalo do almoço
um nos braços do outro. E se essa menina já estava dominando os meus pensamentos, imagine então depois dos beijos que a gente trocou. Na verdade, eu passei a tarde toda sentindo o sabor da sua boca. E tudo mudou entre a gente depois desse dia. E só poderia mudar, né? As mensagens que trocávamos, por exemplo, eram diferentes, né? Ela me mandava fotos também, inclusive final de semana, quando a gente não podia se ver. E também passamos a nos encontrar no centro. Às vezes eu até ia buscá-la na saída do serviço e a deixava perto da sua casa. Só que numa dessas vezes, aconteceu de que a gente ali dentro do carro, se despedindo com um beijo, de repente, ouvi alguém batendo na janela do carro, olhando para Mônica do lado do passageiro com uma expressão esquisita. Senti que ela ficou assustada, até meio atarantada. Enquanto pegava a bolsa que estava no banco de trás, ela falou: "É minha sogra. Depois a gente se fala, tá bom? Olha, essa mulher nem se despediu direito de mim. Simplesmente pegou a bolsa, abriu a porta e saiu." Só que deu para escutar a mulher a censurando: "O que você está fazendo dentro desse carro, hein? Não acredito que você está sendo com outro homem." Além de ter falado aquilo, a mulher ainda me encarou. Olha, eu achei melhor sair dali. O quanto antes eu pude. Acelerei e deixei as duas ali, conversando na calçada. Sabe, e com aquilo na cabeça, como assim minha sogra? Será que é mãe do marido que faleceu? Mas... ou será que ela tinha mentido? Até nisso eu pensei. Será que essa mulher mentiu para mim? Será que ela tem marido? Sabe, vivo? Só que, por que razão ela mentiria para mim? Na verdade, essa informação ela me deu quando a gente não tinha absolutamente nada um com o outro. Foi logo lá no primeiro dia do postinho de saúde. E se a mãe do marido que morreu? Sabe, eu não estava entendendo nada, aquela reação. Logo mandei uma mensagem para ela: "Escuta, essa mulher é mãe do teu falecido marido?" Ela viu a mensagem, mas não respondeu. Pelo jeito, a velha ainda devia estar lhe dando uma dura. Olha, até onde eu sabia, pelo que ela mesma tinha me contado, já fazia quase um ano que o pai do seu filho tinha sofrido um acidente de moto e morrido. Tudo bem. Podia até ser meio recente ainda. Só que aquela mulher, que ela disse que era sogra, mãe do marido que tinha falecido, sabe, tomou uma atitude assim que não fazia sentido. Olha, se fosse verdade, eu senti naquele momento que aquela mulher seria uma pedra no meu caminho. Com toda certeza, se a gente continuasse vivendo, ela iria acabar atrapalhando meu relacionamento com a Mônica. Somente à noite, ela mandou a resposta. Pediu desculpas, confirmou que a velha era realmente mãe do seu falecido marido e que não tinha gostado daquilo que viu. Lembro que eu falei: "Mas, Mônica, tudo bem, mas... bom, não vou dizer nada, mas espero que pelo menos isso não mude nada entre nós, né?" No que ela respondeu: "Sei lá, Cadu, é difícil, viu? E querendo ou não, eu ainda dependo muito dela. A casa onde eu moro, por exemplo, fica no terreno dela. E ela também me ajuda com meu filho, né?
imaginei que ela pudesse ficar tão brava assim, quando soubesse que eu estava saindo com outra pessoa. Olha, fiquei morrendo de medo que aquela velha acabasse atrapalhando de verdade a nossa vida. E a Mônica acabasse se afastando de mim, por conta da implicância daquela mulher. Uma coisa que vamos convir, né? Completamente sem sentido. Quase 1 ano que o cara tinha morrido. No decorrer dos dias, procurei não pressioná-la, mas pedi que ela não se deixasse levar pela influência de ninguém, que seguisse a própria cabeça, até porque... Lembro que eu acrescentei: Mônica, você não pode deixar que te obriguem a ficar de luto para sempre, né? Você tem todo o direito de refazer tua vida. E eu quero muito te fazer feliz. Te ajudar a superar essa fase aí que eu sei que está sendo difícil para você. Olha, se você deixar, eu quero cuidar tanto de você quanto do teu filho. Ela sorriu. Mas não foi assim um sorriso de felicidade plena, sabe? Sorrisinho meio forçado. Isso, claro, contribuiu para me deixar mais de sobreaviso. Para minha alegria, ela falou que não ia se afastar de mim. Só que passamos a namorar escondido. Sabe, uma coisa que me pareceu tão absurda. Mas, pelas circunstâncias, né? Parece que não tinha outro jeito. Tanto que quando eu ia buscá-la, não ficávamos mais ali na frente do portão. Ela descia do carro na rua de baixo, tudo para aquela mulher não ver a gente junto. Repito, achei um absurdo, mas o que eu ia fazer? Para não ficar longe dela, eu acabava concordando, né? Até que um domingo, ela deixou o filho com a sua mãe para a gente poder ficar junto um pouco. Passamos 2 horas no motel, curtindo cada segundo. E depois eu a deixei perto da casa da sua mãe. Alguns minutos depois, eu já voltando para casa, ela me ligou. E no que atendi, já foi falando. Cadu, adivinha? Minha sogra esteve aqui na casa da mãe. Eu falei que ia almoçar e passar a tarde aqui com meu filho. E não é que ela veio atrás só para conferir. Desde aquele dia que ela pegou a gente junto, que ela anda cismada comigo. Sabe, ela anda me seguindo. Meu Deus do céu, mas essa mulher é doente. Mas e aí? O que houve? Ela falou um monte pra mãe. Diz que eu ando fazendo coisa errada. E acusou a minha mãe de estar cobertando. Meu Deus, mas... essa mulher fala como se teu marido estivesse vivo. Você não está fazendo nada de errado. Você é viúva. Tem todo o direito de sair com quem você quiser. Olha, se fizesse 1 semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses... mas, meu Deus, faz quase 1 ano. Pois é, mas... não dá para enfiar isso na cabeça dela. Pode esperar que ela vai me dar a maior bronca quando eu chegar em casa. Olha, eu tô com medo até de ir embora. Depois a gente se falou de novo. E ela me contou que a velha realmente tinha subido nas tamancas. Fez o maior escarcéu quando ela chegou. Perguntei por que ela não voltava a morar lá na casa da sua mãe. Sim, porque assim, aquela mulher não ficava tentando controlar a sua vida, vigiando seus passos, mas ela falou que não tinha como. Não tinha nem espaço para ele e o filho ficarem na casa da mãe. Por isso ela teria de aguentar o mau humor daquela mulher durante mais um tempo. Num impulso eu falei: por que você não vem morar comigo então? Ela riu. Achou graça da minha proposta. Depois falou que era muito cedo para pensar numa coisa dessas, porque a gente só estava se conhecendo. Chegou a dizer que nem sabia se o nosso namoro daria certo. E era melhor a gente deixar tudo como estava, né?
Olha, eu sinceramente não sei o que a dona Joana andou falando para ela. Que tipo de ameaça que ela fez. Mas eu senti que a Mônica mudou comigo depois disso. Sabe, eu senti, porque você conhece a pessoa, percebe, né? Que ela começou a se afastar mais e mais de mim. Eu tentava marcar um encontro, ela dava uma desculpa, aí inventava um pretexto, sempre tinha um empecilho que a impedia de me ver. Até que um dia ela jogou a pá de cal. Cadu, não era o que eu queria, viu? Mas eu acho melhor a gente, sei lá, deixar quieta essa história de namoro, sabe? Porque não vai dar certo. Pelo menos não por enquanto. Eu tô cheio de problema lá em casa. Minha sogra não larga do meu pé. E agora, até a minha cunhada também anda perturbando o meu juízo. Você acredita? Você desculpa, mas... Mônica, peraí. É que não vai ter como. Vai ser melhor até pra você... Sei lá, ver se é isso mesmo que você quer. Mônica, eu não sou nenhum moleque. Sei muito bem o que eu quero. Eu quero você. Só que agora não tá dando, Cadu. Sabe? Vamos deixar a poeira baixar, quem sabe? Mais adiante. Olha, sinceramente, não deu pra... Até hoje, eu não consegui entender. Porque eu acredito que quando você gosta de alguém, pode até haver empecilho. Gente tentando atrapalhar, mas de um jeito ou de outro você consegue ficar com a pessoa. Principalmente num caso desse. Ela não tinha marido vivo. Era viúva. Marido tinha morrido quase um ano antes. É absurdo pensar que uma mulher como aquela sogra dela, sabe, fica atrás da menina para não deixar que ela tenha um outro relacionamento, que não namore. O que é isso, meu Deus? Pensa na minha tristeza. Eu senti um aperto tão grande no peito depois que ela desligou aquele telefone. Claro que não joguei a toalha assim tão fácil. Fiz várias outras tentativas, mas... Inclusive foi atrás dela, na saída do prédio em que ela trabalhava, mas... Sei lá por quê. Por isso que eu digo. Não sei o que aquela velha falou para ela ficar com a cabeça tão cheia de medo. Ela não voltou atrás na sua decisão. Não sei se por uma influência daquela mulher, mas se teve, olha, foi muita sacanagem. Aquela velha não podia fazer isso. Imagine. Querer controlar a vida de outra pessoa, querer que a outra pessoa fique de luto o resto da vida. Se bem que tem horas que eu penso o seguinte: mesmo que tenha sido a sogra lá e enchido a cabeça dela de medo, mas se ela se deixou influenciar tão fácil, é porque, no mínimo, o que ela sentia por mim não era uma coisa assim tão forte, porque, convenhamos, né? Mulher adulta, que faz da sua vida o que quer. Tem cabimento agora? Alguém controlar a vida da outra pessoa? Dizer o que ela pode, o que ela não pode fazer? Não tem. De modo que, às vezes, eu penso que ela não gostava de mim tanto assim, né? Isso se realmente sentisse algo. Quem sabe tenha sido só fogo de palha, entusiasmo passageiro. Aí, com os dias passando, ela se deu conta de que não tinha nada a ver. Não era exatamente eu que ela queria. E quem sabe até tem usado a velha como desculpa para se afastar, sem ter de assumir a responsabilidade, né? Pela sua escolha. Não estou dizendo que foi isso, mas é uma possibilidade, por que não? Eu jamais desistiria tão fácil dela quanto ela desistiu de mim. O fato é que me apaixonei de verdade. Por isso estou sofrendo, sentindo a falta dela. Mas como a gente não pode obrigar ninguém a gostar da gente, né?
Que pena, viu? Porque tudo que eu queria era fazê-la superar a morte do marido. Tudo que eu queria era fazer dela a mulher mais feliz do mundo. Que pena que ela não quis. Que pena que ela dizia que gostava de mim, mas desistiu de tudo já no primeiro obstáculo. Sabe, de uma maneira tão, na minha opinião, pelo menos, tão fácil. Não é o papel de quem gosta mesmo da outra pessoa. Ela desistiu assim de uma maneira que me faz desconfiar, repito, que ela não gostasse tanto de mim. Na primeira dificuldade, já na primeira pedra que encontramos pelo caminho.